Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Olha, meus amigos! Quando a gente fala de futebol, a gente pensa logo em craques, títulos, rivalidades, mas também em paixão. E foi justamente a paixão que fez o nome Corinthians ecoar nos bastidores da Europa nos últimos dias. Sim, você não leu errado. O Corinthians, gigante do futebol brasileiro, virou assunto nas rodas de conversa dos analistas, jornalistas e até mesmo dos técnicos dos principais clubes do velho continente. Tudo por conta de uma fala surpreendente de ninguém menos que Carlo Ancelotti, o multicampeão técnico do Real Madrid. Em uma entrevista descontraída, Ancelotti citou o Corinthians de maneira elogiosa e, como era de se esperar, o comentário repercutiu. E quando um dos maiores treinadores da história do futebol resolve mencionar um clube sul-americano, meus amigos, o assunto ganha força. A imprensa europeia caiu matando no tema e os rumores começaram a surgir com força. Ancelotti, que já demonstrou um olhar atento para o futebol sul-americano, foi questionado sobre a força dos clubes fora do eixo Europa e respondeu com uma frase que pegou muita gente de surpresa. Existem clubes no Brasil com uma torcida que impressiona. O Corinthians, por exemplo, é uma instituição enorme, com uma energia que você sente até pela televisão. Bastou isso para acender a chama da curiosidade. Imediatamente, repórteres de jornais espanhóis, italianos e até alemães começaram a discutir o contexto da fala. Teria Ancelotti alguma ligação com o clube paulista? Estaria abrindo portas para uma possível colaboração futura? Ou seria apenas um elogio despretensioso? O fato é que no mundo do futebol, nenhuma fala é por acaso. E vinda de alguém como Ancelotti, o impacto é sempre maior do que se imagina. Na Inglaterra, por exemplo, o jornal The Guardian fez questão de comentar o caso. Em um artigo publicado no dia seguinte à entrevista, a publicação destacou o Corinthians como um clube com identidade única e potencial de expansão internacional. Para muitos analistas britânicos, a fala de Ancelotti pode indicar um novo olhar do futebol europeu sobre o Brasil, não apenas como um celeiro de talentos, mas como marcas globais a serem observadas de perto. O Corinthians, que já conta com uma das maiores torcidas do planeta, agora entra em cena como possível alvo de investimentos, parcerias e, quem sabe, até futuras excursões internacionais mais ambiciosas. Alguns rumores até citam que empresas europeias teriam procurado o clube para conhecer mais de sua estrutura e base de torcedores. E quando o burburinho começa assim, é porque tem fumaça. E onde há fumaça, meu amigo, pode ter fogo. Na Itália, a fala teve ainda mais ressonância, afinal, Ancelotti é praticamente uma entidade por lá. A Gazzetta dello Sport fez uma matéria de página inteira tratando o Corinthians como o gigante invisível da América do Sul. O jornal italiano ressaltou a paixão da torcida, a história do clube, os títulos conquistados e a possibilidade de que Ancelotti tenha algum interesse mais direto com o futebol brasileiro. E aí começaram as teorias. Será que o treinador planeja encerrar a carreira dirigindo um clube na América do Sul? Seria o Corinthians um destino plausível? Embora pareça improvável hoje, a verdade é que o próprio Ancelotti já deu pistas de que deseja encerrar a carreira em breve e, por que não, em um clube onde a paixão supera até mesmo as conquistas em campo. As especulações fervem e, conhecendo o mundo do futebol, nada pode ser descartado. Já na Espanha, o diário Marca fez uma abordagem ainda mais investigativa. Em uma matéria especial, o veículo tentou ligar a fala de Ancelotti a um possível envolvimento do Real Madrid em parcerias comerciais no Brasil. Segundo a publicação, existe sim o interesse do clube merengue em estreitar relações com o mercado sul-americano, e o Corinthians poderia ser o parceiro ideal para isso. Seria uma jogada estratégica para atrair novos torcedores, abrir academias de futebol e até explorar direitos de imagem em solo brasileiro.
Tudo muito embrionário ainda, claro, mas a simples menção do nome Corinthians por Ancelotti já foi suficiente para inflamar o imaginário dos torcedores e jornalistas. A ideia de que o Timão possa estar no radar de uma das maiores potências do futebol mundial não é pequena coisa, e a diretoria do clube, pelo que se comenta, já teria sido alertada sobre o impacto dessa fala. E aí, no meio desse furacão, surgem também vozes influentes dentro do próprio futebol brasileiro. Ex-jogadores, comentaristas e até dirigentes começaram a analisar com lupa essa declaração. Para muitos, Ancelotti não teria mencionado o Corinthians à toa. Ele sabe o peso das palavras e o alcance de suas declarações. Alguns dizem que ele tem assistido jogos do Brasileirão como parte de seu trabalho de observação de jovens talentos. Outros juram que ele tem uma admiração antiga pelo clube, desde a conquista do Mundial de 2012 contra o Chelsea. Há até quem afirme que membros da comissão técnica do Real Madrid acompanharam de perto a performance de atletas brasileiros que atuam ou já atuaram no Corinthians. Nesse caldeirão de possibilidades, a única certeza é que o nome do Timão voltou a ocupar espaço em manchetes internacionais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Na Alemanha, a repercussão foi mais técnica. O Bild e a Kicker analisaram o Corinthians sob o ponto de vista estrutural e tático. Para os alemães, o clube é um dinossauro em termos de história, mas que ainda busca sua consolidação como potência global. A fala de Ancelotti serviu como gancho para discutir o futuro dos clubes sul-americanos no cenário mundial. Um dos colunistas do Kicker chegou a escrever que, se bem administrado e com um plano de longo prazo, o Corinthians tem tudo para ser o primeiro clube brasileiro globalizado, de forma estruturada. Essas palavras não passaram despercebidas entre os executivos do futebol brasileiro. Será que está se formando um novo movimento? Será que os clubes do Brasil vão começar a se projetar internacionalmente de maneira mais agressiva, com o Corinthians puxando essa fila? E aí entra um ponto curioso, o impacto da fala de Ancelotti nas redes sociais. No X, antigo Twitter, milhares de torcedores corintianos começaram a celebrar o reconhecimento. Ancelotti é fiel! Vem pro Timão, mister! E o mundo está de olho! Foram algumas das frases mais compartilhadas. A torcida, que sempre soube do tamanho do clube, agora tem mais um argumento para reforçar sua paixão. Influenciadores digitais entraram na onda. Perfis de futebol europeu começaram a seguir páginas brasileiras e até memes foram criados com o rosto de Ancelotti usando a camisa alvinegra. Esse tipo de movimentação, por mais espontânea que pareça, é ouro puro para qualquer departamento de marketing. O nome Corinthians virou trend, e isso, em um mundo dominado por redes sociais e métricas, vale muito. Por outro lado, há quem veja tudo isso com um olhar mais cético. Alguns jornalistas alertam para o risco de superestimar uma fala que pode ter sido apenas cordial. Será que não estamos interpretando demais uma simples menção? É possível, mas no futebol, especialmente no atual cenário de negociações bilionárias e estratégias globais, até os acenos mais sutis têm peso. Ninguém ignora o poder de uma palavra vinda de um técnico como Ancelotti. Ele sabe o que diz. E se falou do Corinthians, é porque algo chamou sua atenção. Seja o tamanho da torcida, a paixão do povo, a história do clube ou até mesmo um plano estratégico maior, o importante é que o Timão está no radar. E isso, meus amigos, não acontece por acaso. Por fim, o que fica no ar é um misto de orgulho e expectativa. A fala de Ancelotti serviu para lembrar o mundo, e também a nós brasileiros, da grandeza do Corinthians e, mais do que isso, acendeu uma luz sobre o potencial dos clubes sul-americanos no cenário global. O Timão, com sua massa apaixonada, sua história centenária e seu DNA de superação, agora volta a ser visto como um protagonista em potencial. Se esse burburinho vai se transformar em algo concreto, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, quando Carlo Ancelotti fala, o mundo ouve. E se ele falou do Corinthians é porque o gigante está despertando de novo. E quando o Corinthians desperta, o mundo sente. Vamos ficar de olho, porque isso pode ser só o começo de uma história muito maior. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!